Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora vocês vão assistir essa aula, mas nós vamos dar andamento ao nosso regime letivo remoto. Eu teria alguns encontros com vocês na nossa disciplina de estágio supervisionado 1, ou seja, na clínica integrada, né? E os objetivos seriam do que? A gente entender as rotinas de interpretação de imagem, aplicar essas rotinas nos planejamentos dos nossos pacientes, ok? Então, não é segredo para ninguém, odontologia contemporânea, odontologia de excelência, odontologia de ponta, não existe sem radiologia, né? Se eu já falava para vocês lá na Rádio 1, lá na Rádio 2, eu sempre dizia assim, olha, vocês podem não gostar de pério, vocês podem não gostar de dentística, vocês podem não gostar de endo, mas de radiologia vocês não vão ter muita escapatória, porque ela está inserida em todas as disciplinas, né? E por que não existe odontologia de ponta, odontologia de excelência sem exame radiográfico? Vejam, o que a gente enxerga clinicamente na boca de um paciente se resume à coroa, que é 30% de um dente, e mal é mal. O resto todo nós vamos visualizar por meio de exames imaginológicos. E muitas vezes nós vamos fazer a radiografia para uma razão e vamos nos deparar com uma outra situação. Ok? Por quê? Porque a grande maioria das patologias que acometem tecidos ósseos, elas são assintomáticas. O paciente não sabe que tem. Sabe aquela pergunta clássica de por que o senhor veio me procurar? Duvido que algum paciente vai olhar para a cara de vocês e vai dizer assim, porque eu vim aí ver se eu tenho um osteosarcoma, um ceratocisto ou qualquer coisa que vai. Então o que acontece? Para eu ter uma imagem na minha mão, eu preciso fazer um bom diagnóstico, eu tenho que seguir uma rotina de interpretação, tudo bem? Essa rotina, eu já falei no nosso primeiro encontro que a gente teve, se não me engano, foi numa segunda-feira à noite, lá no bloco D, tá? Então ali a gente foi vendo assim a sequência, dente por dente, coroa por coroa, raiz por raiz e tudo mais, ok? Aqui eu vou falar dos princípios no quesito assim de o norte que eu tenho, como eu vou diferenciar uma lesão benigna, uma lesão maligna, aonde a radiologia vai entrar nisso tudo, ok? Eu vou me colocar pequenininho aqui para poder seguir na aula, eu acho que aqui não vai atrapalhar em nada, né? Então vamos lá. Então o que acontece? Para eu fazer um bom diagnóstico no meu paciente, eu vou ter que cumprir exame clínico, exame radiográfico e exame laboratoriais. São 3 tipos de diagnóstico completamente diferentes e que normalmente, com exceção do laboratorial, o exame clínico e o radiográfico por si só não fecham um bom diagnóstico. É isso? Só o exame clínico, e muitas vezes eu vou pedir para complementar com o radiográfico, muitas vezes eu tenho só o radiográfico, eu preciso da informação clínica, e às vezes a gente tem os dois e eu vou precisar do exame laboratorial. Então nós temos que unir isso aqui de alguma maneira, ok? Então no papel do diagnóstico, onde entra a radiologia? A maioria dos processos patológicos se localiza em tecidos duros, ou seja, dentes e ossos, que são visíveis na radiografia. Esses tecidos eu tenho dificuldade de visualizar. Por quê? Falei agora há pouco. Eu estou enxergando 30% do dente, que é a coroa, e eu enxergo essa coroa mal é mal. Por exemplo, eu não vejo as faces proximais de contato. Eu não sei se tem uma lesão, cara, eu não sei nada. Então eu preciso ter um artifício para conseguir visualizar isso tudo. Ok? Condições patológicas assintomáticas, que são uma grande parte, são descobertas em radiografias de rotina, ou seja, atirei no que vi, acertei no que não vi. Por exemplo, uma coisa boba, vocês vão pedir para o paciente fazer uma panorâmica para fazer, sei lá, uma exo de terceiro molar. E a gente acaba descobrindo que esse paciente está acometido por um ceratocisto odontogênico ou um abeloblastoma subindo para o ramo da mandíbula, esse paciente não sentia nada, ok? Então, eu até costumo brincar que no nosso campo de trabalho, na odontologia, o exame radiográfico ele deixa de ser um exame complementar e ele passa a ser um exame obrigatório, ok? Por quê? Porque é o único exame que eu tenho na minha mão
que me mostre a real situação desse paciente, como ele chegou até mim, e para eu poder oferecer um bom plano de tratamento, eu preciso oferecer um bom diagnóstico. E o diagnóstico não vai ser só clínico. Eu preciso sempre fazer uma radiografia para ver a situação geral desse paciente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou ter o exame clínico associado com o exame radiográfico e a gente vai eliminar uma boa parte do nosso diagnóstico. Quando não for possível só com esses dois, nós vamos lançar mão do exame laboratorial e nós vamos fazer a tríade. Então, o que eu quero dizer? Que só clínico e só radiográfico por si só deleta. A gente tem que associar as duas informações. Tudo bem? O laboratorial ele vai vir para confirmar um diagnóstico quando eu não conseguir resolver pelos exames clínicos e radiográficos simplesmente. Então, a imaginologia, a radiologia, tem uma importância inegável para o diagnóstico. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque é o único exame que eu vou conseguir visualizar esse paciente na sua integridade. Porém, eu preciso associar corretamente as informações radiográficas com as informações clínicas, ok? Muitas vezes correlacionar as duas coisas é o que vai responder ao meu questionamento. Então eu preciso, para poder fazer uma boa interpretação radiográfica, eu tenho que conhecer o que? Radiografia também tem limitação, ok? Nós temos algumas limitações e eu vou fazendo algumas analogias durante essa aula aqui para a gente conseguir compreender e trazer isso para o nosso diagnóstico. Então vejam só. Miller e Rudolph, já em 1968, pegaram essa imagem e disseram assim: não há duas pessoas que tirem as mesmas conclusões das imagens cheias de sinais visuais que são constantemente interpretadas pelo cérebro. O que ele quer dizer com isso? Tá? A regra é clara. O teu cérebro, ele consegue identificar aquilo que ele conhece. Aquilo que nós não conhecemos, nós não identificamos. Ok? Quer um exemplo clássico? Pega uma panorâmica e mostra para alguém que não seja da área odontológica. O que a pessoa vai conseguir interpretar daquele exame? Nossa, quanto dente. Por quê? Porque dente, o cérebro das pessoas sabem o que é. Então eu consigo ver o desenho de um dente. Opa, isso aqui é dente. Ok? Agora o resto não. O resto a gente só consegue interpretar à medida que a gente vai conhecendo. Ok? Então duas pessoas que tiveram experiências diferentes, com imagens diferentes, vão ter conclusões diferentes. Por exemplo, tenho certeza que absoluta, né? Alguns de vocês vão olhar para esta imagem aqui e vão visualizar alguma coisa. Outros vão visualizar outra coisa. Normalmente o cérebro vai puxar para aquilo que vocês têm uma familiaridade ou já têm um conhecimento maior, ok? Quer ver só? Eu tenho certeza que vários estão enxergando aqui uma caveira. Nossa, uma caveira? Sim, olha só. O óbvio só é óbvio depois que a gente fala, né? Ó, olho, ó, o nariz, ok? E todo o contorno da cabeça. Remete a uma caveira. Se o teu cérebro conhece o que é uma caveira, agora ficou fácil identificar. Porém, contudo, entretanto, todavia, remete ao que também? Outras pessoas, a primeira coisa que viu aqui, eu tenho certeza que foi assim. Eu vi uma mulher com um vestido longo, apoiada sobre uma penteadeira que está cheia de perfumes e algumas coisas, de frente a um espelho, mirando o seu reflexo. Ok? Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, olha, eu não vi nada disso, mas aqui no meio eu estou vendo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Perfeito, remete também, não está errado. Ok? Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, não, isso daqui é uma pessoa, uma mulher de vestido, olhando o seu próprio reflexo num lago, que tal o reflexo que tem a imagem da lua com o reflexo da própria lua? Sim, sim também. Então o que acontece? Isso aqui quer dizer exatamente isso. As pessoas vão pegar uma imagem radiográfica, para interpretar esta imagem, eu preciso seguir algumas regras. A primeira, eu tenho que saber o que eu radiografei, como eu radiografei,
para poder visualizar. O meu cérebro já vai ter que ter alguns conhecimentos pré-definidos que chama-se anatomia, para a gente conseguir identificar as coisas que estão erradas e a partir dela fazer um bom diagnóstico. Tudo bem? Então olha só. Essa imagem aqui, neve e pedras, ok? Tem gente que já vai ver de cara aqui, eu tô vendo um monte de cavalo. Tem gente que não vai conseguir ver cavalo. Depois que a gente começar a dizer assim, olha, procurem que nós vamos ver alguns cavalos aqui. Quer ver? Vamos contar? Olha só. Um cavalo aqui, ó. O primeiro, tudo bem? Perna, o segundo aqui, ó, é o maior deles, de frente pra gente. Tudo bem? Temos o terceiro abaixado aqui, ó. Temos o quarto aqui e temos um pequenininho aqui. Ok? Para quem nunca viu um cavalo na vida, ia dizer assim, eu tô vendo neve e pedra. Para quem nunca viu neve e pedra na vida, mas viu cavalo, eu só consigo ver cavalo. Tudo bem? Então eu vou fazer algumas brincadeiras aqui para a gente perceber até onde a gente vai chegar. Vejam. O que a gente enxerga nessa imagem aqui? No princípio eu vou ter duas possibilidades. Ok? Vocês vão enxergar, talvez, um castiçal com uma vela, ou a chama da vela acesa, ok? Ou vocês vão ver dois rostos de perfil se olhando, ok? Ó. Nariz, lábio, perfil direito, perfil esquerdo. Ou a gente ainda vai enxergar uma terceira coisa que é como se fosse um rosto só, né? Dois olhos, nariz e boca, ok? Então vai depender do que? Eu já vi um castiçal, eu já vi uma vela, eu consigo identificar todas as possíveis identificações. Identificar as identificações é boa, né? Mas eu consigo identificar o que eu estou visualizando de uma maneira mais fácil desde que eu conheça, né? Por exemplo, essa daqui é muito bacana. Isso aí tá na internet, todo mundo já deve ter brincado com isso, mas eu gosto de trazer para cá. Vejam. Alguns vão olhar para isso daqui e vão reconhecer pura e simplesmente um pato. O que é o pato? Pescoço do pato aqui, ok? Ó, cabeça e o bico do pato. Então o pato está olhando lá, ó, do lado esquerdo, quá, 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 quá. Ok? Tem gente que não consegue olhar para isso daqui e perceber que é um pato. A pessoa só consegue olhar para isso daqui e perceber que agora é para o lado esquerdo. É um coelho. Ok? Ó. Coelho está aqui. Vejam a boquinha do coelho bonitinha aqui. O olhinho e as duas orelhas lá para trás. Ok? É um pato ou é um coelho? Eu não sei. Dependendo da hora eu vou dizer que é um pato. Dependendo da hora eu vou dizer que é um coelho. E é isso que a gente vai colocar na imaginologia. Na imaginologia vai ficar mais fácil, por quê? Porque eu sei o que eu radiografei. Então eu vou saber que se eu radiografei um pato, eu vou com todas as letras dizer assim, isso aqui é um pato. Se eu radiografei um coelho, eu vou com todas as letras dizer, isso daqui é um coelho. Tudo bem? Isso daqui também é muito bacana porque ela engana muita gente, né? Então olha só. Primeiro princípio, a gente olha para essa imagem e com certeza a gente vai visualizando essa imagem de frente, eu só vou conseguir perceber que isso daqui é um sapo em uma lagoa. Ó, o olhinho do sapo, a boquinha, a patinha dele, o corpinho, aqui todo matinho, certo? Mas isso também pode ser um cavalo. Só que para eu conseguir enxergar o cavalo, o que eu vou fazer? Eu vou girar a imagem. Para quê? Para o meu cérebro conseguir ver um cavalo como eu estou habituado a ver um cavalo. Ok? Olha para isso. O sapo vai simplesmente desaparecer e a gente vai conseguir enxergar o cavalo, o olho do cavalo, a orelha do cavalo, a crina do cavalo. Ok? Então eu vou sempre morrer nessa tecla. O teu olho vai conseguir identificar aquilo que ele conhece. Tudo bem? Essa daqui também é um barato, porque tem um monte de sobreposição. Essa imagem já está mais radiográfica, né? Preto e branco. E ela tem um monte de sombras
que vai me remeter a uma série de animais, ok? No princípio, a gente vai olhar aqui e vai dizer assim, estou vendo um elefante, estou vendo um cachorro e estou vendo um burro. São os três que estão mais gritantes. Só que a gente tem um monte de imagem a mais aí. Mas um monte mesmo. Quer ver só? Aqui, eu vou ter um tubarão. Ok? Aqui, eu tenho uma tartaruga. Aqui embaixo, ó, nas pernas do cachorro, eu tenho um gato. Aqui, o rabo do elefante pode ser uma cobra. Então, à medida que eu vou agora com muita calma, procurando sinais visuais que eu conheça, eu começo a encontrar as coisas. Tudo bem? Então, aqui está aqui a colinha para quem quiser, tudo que a gente vai vendo. Eu falei que era um tubarão, um golfinho, mas mesma coisa, né? O olho aqui é um peixe, ó, o corpo da tartaruga. A gente tem o crocodilo aqui embaixo. Vou voltar a imagem. Opa! Aqui, ó, é uma galinha, ó, o rabo da galinha, a cabeça da galinha, né? O crocodilo. Eu tenho um gambá. O gambá, eu juro pra vocês que eu não consigo ver. O ratinho é a sombra da perna do gato, que é a sombra da perna do cachorro, que é a sombra da perna do burro, né? Temos o mosquito, um elefante, a cobra ou a serpente. Então vejam, todas as informações, a gente tem uma riqueza de sinais visuais. E os sinais visuais que vão nos auxiliar na correta interpretação. Então, a gente puxar isso para a radiologia, o que acontece? Radiologia nada mais é do que projeção de sombra. Sombras e imagens. Tudo bem? Radiografia se apresenta como áreas que vão variar entre o branco puro e o preto puro, com nuances intermediárias. Então, o branco puro é o radiopaco, preto puro é o radiolúcido, e aqui no meio eu vou ter que ter vários tons de cinza. Ok? Então, cada estrutura vai se comportar radiograficamente de uma maneira. Como que isso funciona? Quanto maior, durante um exame radiográfico, quanto mais a estrutura absorver raio-x, menos radiação chega no filme. E o filme fica radiopaco. Não chegou radiação lá atrás. Quanto menos absorver radiação, mais feixe vai chegar lá no filme. Vai sensibilizar e vai formar as imagens radiolúcidas. A gente vai voltar lá na rádio 1, rádio 2... A gente tem uma série de fatores que influenciam nisso daqui. Nós vamos pensar nos mais básicos, né? É a densidade da estrutura e o número atômico. Então, quanto mais densa for uma estrutura, mais radiopaca. Por exemplo, uma restauração de amálgama é mais radiopaco que uma restauração de resina. Elas são mais radiopacas do que dente. Dente, esmalte, é mais radiopaco que dentina. E assim sucessivamente, de acordo com o grau de endurecimento dessas estruturas, se é que a gente pode falar dessa forma. Tudo bem? Então aqui alguns exemplos clássicos, ó, um radiopaco puro, brilhante, que é muito radiopaco, ele não faz parte do organismo humano. Foi alguma coisa que o dentista colocou aqui, como uma coroa, uma restauração, um pino, um implante, são coisas de metal, tem um número atômico maior, uma densidade maior do que a gente tem, né? Aqui a gente não tem, eu tenho radiopaco, tenho radiolúcido e várias nuances intermediárias dentro da normalidade das estruturas dentárias, né? E aí um radiolúcido, que é patológico, para a gente perceber a diferença, vejam, um conduto radicular tem que ser radiolúcido, tudo certo, mas, por exemplo, esta região aqui é a região de Furca. É normal eu ter essa radiolucência aqui? Não é. Então, a gente tem que começar a chegar num ponto que o nosso olho vai olhar aqui e vai dizer assim, tá, isso aqui tá normal, isto não é daqui, fomos nós dentistas que fizemos, tá ok. Opa, mas isso aqui tá errado, isso não é daqui, né? Uma panorâmica vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai seguindo uma sequência de interpretação e a gente vai perceber que as estruturas mais radiopacas vão estar associadas a coroas, a pinos, a próteses, a restaurações, a implantes, enfim, né? E as mais radiolúcidas, espaços vazios e alguns processos que a gente vai perceber daqui para frente. Então, para a gente entender uma coisa, ok?
As nossas alterações ósseas, quais são as possibilidades? A literatura fala que 90%, 92% dos processos patológicos que acometem tecidos ósseos, eles vão se comportar radiograficamente com uma imagem radiolúcida. Por quê? Porque ocorre uma lise, uma destruição de tecido ósseo, então a imagem vai ficar escura. Porém, eu tenho em torno de 5% de alterações radiopacas. E o que acontece? O organismo vai se defender, um mecanismo de defesa, vai mandar células que vão produzir mais tecido ósseo como um mecanismo de defesa, vão substituindo um tipo de tecido por outro, por exemplo, numa displasia sementária, vai substituir tecido ósseo por tecido sementário, né? E eu tenho as alterações mistas, que aí representam em torno de 3% mais ou menos, é muito pouco, mas elas existem. São imagens mistas, elas são radiopacas e radiolúcidas ao mesmo tempo. Ah, como é que é isso? Ela tem o contorno, todo o contorno aqui é um halo radiopaco, dentro ela é radiolúcida, mas existem radiopacidades lá dentro, por exemplo. Ok? Então eu tenho que começar a habituar o meu olho a enxergar algumas coisas. Ok? E aí como a gente vai fazer isso? Eu preciso entender o quê? Que um exame radiográfico é uma projeção bidimensional, ou seja, eu vou pegar uma estrutura que é tri. Todo o nosso organismo, nós temos altura, nós temos largura e nós temos espessura. Tudo bem? Eu vou projetar num filme. Num filme eu só tenho altura e largura. Profundidade, lascou-se. Ok? Então o que acontece? O que eu acabei de falar. Eu tenho uma projeção bidimensional de uma estrutura que é tri. Então eu acabei de perder a profundidade. É mais ou menos isso aqui, olha só. A imagem radiográfica ela vai ser sempre o desenho do contorno daquela estrutura. Então aqui eu estou contando para vocês que eu tenho uma caixa e eu tenho um cilindro. Tudo bem? Eu estou vendo o contorno da caixa e eu estou vendo o contorno do cilindro. Olhando só para essa radiografia, eu posso dizer se o cilindro está na frente da caixa, o cilindro está atrás da caixa? Conseguem ter alguma coisa, alguma nuance, alguma ideia? A resposta correta é não, não posso saber. Vou provar. Olha só. Vou colocar cor agora nas estruturas. Tudo bem? A caixa é branca e o cilindro é verde. Então vejam como a cor ela me dá a sensação da profundidade. Eu não preciso olhar para essa imagem aqui de baixo para ter certeza que o cilindro está lá atrás da caixa. Tudo bem? Se eu radiografar essa estrutura, o cilindro atrás, a caixa na frente, a radiografia vai ser essa aqui, ó. O contorno da caixa, o contorno do cilindro. Ok? Se for o contrário, olha só. A caixa é branca, o cilindro é verde. Por aqui, eu não preciso da imagem de baixo para ter certeza que a caixa está lá atrás e o cilindro está na frente. Eu tenho a sensação da profundidade. Tudo bem? A radiografia, vocês concordam que vai ser exatamente a mesma? Eu vou ver o contorno da caixa e o contorno do cilindro. Então, a minha grande limitação é, eu olho para uma imagem radiográfica, eu nunca, sob hipótese alguma, vou conseguir saber. Ah, o dente está dentro do canal? Está na frente do canal ou está atrás do canal? Não sei. O dente está dentro do seio? Está na frente do seio? Está atrás do seio maxilar? Não sei. Ok? Para fechar aqui, olha que bacana. Agora eu coloquei o cilindro dentro da caixa. E a imagem radiográfica é a mesma. Seja na frente, seja atrás ou seja dentro. Por quê? A profundidade acabou de ser perdida. A gente não enxerga. Eu não tenho nem noção de profundidade. Okay? Então é uma projeção bidimensional que eu vou ver altura e largura, nada além. As sobreposições eu tenho que entender que ocorrem sempre no sentido do feixe. Ou seja, quando a gente radiografa um incisivo central superior, por exemplo, aqui ó, o feixe vai passar pela cartilagem do nariz e vai sobrepor a cartilagem do nariz em cima da imagem. Tudo bem? Se eu fizer uma radiografia aqui de um pré-molar, nunca vou ter sobreposição da cartilagem do nariz, porque o feixe de radiação não passou ali. Tudo bem? Então eu tenho que saber o que eu radiografei e como eu radiografei.
Aí eu conhecendo a estrutura, que eu sei que é tridimensional, eu sei anatomicamente o que eu estou visualizando, eu consigo interpretar a imagem com muito mais facilidade. Veja, a foto também representa uma projeção bidimensional de uma estrutura que é tridimensional. Só que como eu não estou vendo só os contornos e as sombras, eu tenho cores. As cores vão me dar a sensação da profundidade. É muito claro eu perceber aqui, ó, que o guarda-sol está na frente da casa e a casa está na frente da montanha. Tudo bem? Agora, se eu pegar esta radiografia aqui, ó, estão vendo que é uma radiografia de crânio inteiro. Tudo bem? Olho, nariz, boca. Sinceramente, só de olhar para essa imagem, se eu radiografei assim, ó, vou até brincar aqui, ó, tá aqui o filme radiográfico, beleza? O filme está aqui atrás, o feixe entrou aqui na frente, vocês têm essa imagem. Se eu me radiografar de costas, assim, ao contrário, ok? Estou olhando para lá, o feixe entrou aqui, do posterior, e desenhou aqui na frente do filme, a imagem é exatamente a mesma, ok? Aqui, com certeza, eu vou ter alguns indicativos que vão me ajudar. Percebam que aqui, ó, no posicionador da orelha, no lado é um palitinho, no lado é uma bolinha. Então, eu sei que aqui, essa radiografia aqui, ela foi feita de trás para frente. Okay? Aqui é o lado direito, que é o lado esquerdo do paciente. Mas se eu não tenho esses artifícios, eu, sinceramente, eu não sei aquilo que eu estou visualizando. Então, eu preciso saber o que eu radiografei e como eu radiografei. Tudo bem? E vejam só como aqui a gente vai dar a prova disso tudo. O mesmo objeto pode determinar formas radiográficas diferentes, dependendo da relação entre ele, objeto, e o receptor de imagem, que é o filme, sob o mesmo ângulo. Então vejam só, a gente vai ter o filme radiográfico, o objeto que eu vou radiografar e o aparelho. Tudo bem? O que está dizendo aí? É o mesmo objeto, é o mesmo filme e é o mesmo aparelho. O que vai só mudar? O ângulo de incidência do aparelho. Tudo bem? Então, olha só. Filme é um cilindro, tá? Estamos radiografando de cima para baixo. Então, vejam só. Nessa incidência vai vir um feixe de radiação sobre o cilindro que está aqui. O feixe veio de cima. Eu vou olhar o que eu enxergo. Na radiografia, uma moeda. Perfeito? Como que eu vou pegar a radiografia e saber que isso aqui foi radiografado um cilindro? Eu tenho que saber o que eu radiografei e como eu radiografei. Tudo bem? Vejam, vai continuar sendo o filme, o cilindro, o ângulo. O ângulo, até, gente, perdão que eu acabei de confundir. Eu não vou mudar o ângulo de incidência aqui. O ângulo de incidência nas próximas. Eu vou mudar aqui só a posição do objeto. Tudo bem? Então eu continuo no mesmo ângulo, daqui ó, de cima para baixo. Estou radiografando um mesmo cilindro no filme. Só que o cilindro está em outra posição. Essa imagem aqui, ó, de cima para baixo, vai me mostrar agora como se fosse uma moedinha? Não, vai me mostrar um retângulo. Tudo bem? A terceira possibilidade, eu vou só inclinar o cilindro. O ângulo é o mesmo, o filme é o mesmo e eu vou ver um retângulo com bordas arredondadas. Como que eu sei, olhando para a radiografia, que isso é um cilindro, isso é um cilindro, isso é um cilindro? Eu sei o que eu radiografei e em que posição esse objeto estava ao ser radiografado. Por isso eu posso pegar uma imagem radiográfica e dizer, isto é isto. Caso contrário, eu não posso fazer isso. Ok? Vejam. A segunda possibilidade, eu vou ter o mesmo objeto, na mesma posição, eu só vou mudar o ângulo de incidência e eu vou ter estruturas diferentes. A primeira está aqui, ó, de cima, radiografando um cilindro, eu estou vendo uma bolinha, ok? Na segunda, vejam, o cilindro foi afastado. O feixe de radiação, o aparelho, foi afastado. Mas o cilindro continua no mesmo lugar e o filme aqui, ó, o cilindro em pé e filme. O que vai acontecer? Cantos arredondados. Okay? Um retângulo de cantos arredondados pela incidência do feixe de radiação. Então, se a gente conseguir compreender essas limitações, nós vamos conseguir fazer um bom diagnóstico. E aí, vejam só.
Objetos completamente diferentes podem me mostrar formas radiográficas idênticas sob o mesmo ângulo de incidência, de acordo com as suas posições em relação. Então vejam só. Cilindro de pé, eu radiografo e estou vendo uma bolinha, uma moedinha. Não é isso? Se eu radiografar um cone aqui de cima, no mesmo ângulo, eu também vou ver a mesma moedinha. E se eu radiografar uma moedinha, eu vou ver moedinha. Então eu volto na tecla. Para eu pegar uma imagem radiográfica aqui e falar, isso é um cilindro, isso é um cone, isso é uma moeda, eu preciso saber que eu radiografei um cilindro, um cone e uma moeda. Ok? Eu não posso falar assim, olha, isso aqui é uma moeda. Porque pode não ser. Pode ser uma moeda, pode ser um cilindro ou pode ser um cone. Então, quando a gente diz assim, relacionar as informações com os dados clínicos, eu vou ter associação das coisas. O que você radiografou, como você radiografou, que comportamento radiográfico é esse, eu vou ter a segunda coisa. Ok? Então, muito bem. Né? O que acontece? Voltando, né? O nosso olho vai olhar para o desenho de uma imagem, de uma sombra, e ele vai buscar lá nas suas memórias aquilo que você conhece. Todos nós já aprendemos que um coelhinho de Páscoa, que aliás estamos, né, no feriado da Páscoa, Feliz Páscoa a todos, coelhinho da Páscoa bem orelhudinho. Então você vai olhar esta sombra aqui, opa, eu vou pensar coelho da Páscoa, ok? Só que aí eu vou lá na frente e vou descobrir que na verdade é um vaso, uma planta, duas folhas compridas que está sob um holofote. Okay? Como que agora eu vou olhar para essa sombra e dizer, isso daqui é uma planta? Mesma história. O que eu radiografei, como eu radiografei, que comportamento eu vou esperar disso lá na frente. Então vejam, essa imagem eu gosto bastante porque eu acho que ela resume um pouco disso tudo que eu acabei de falar. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Então vejam, se eu olhar essa imagem daqui para cá, no lado amarelo, esse desenho, essa sombra aqui, ó, vai me mostrar um redondinho. Se eu olhar na parede azul, eu vou olhar um quadradinho. O objeto é o mesmo. Eu tenho que mudar o modo como eu observo as coisas para concluir alguma coisa. Claro isso? Muito bem. Então, entendendo disso tudo, entendendo um pouco dessas limitações, eu preciso entender também que eu tenho algumas condições para a interpretação radiográfica. Eu tenho alguns princípios que eu preciso seguir. Ok? Que condições são essas? Conhecimento e domínio de técnica radiográfica intra e extrabucal. Por quê? Se você não sabe como foi radiografado, você não sabe nem de onde está vindo o raio, como que você vai conseguir imaginar o que está na frente do que, o que é o que? Zero. Se eu não conheço anatomia radiográfica, que é o que a gente pegou rádio 1 e rádio 2, eu também não vou conseguir identificar nada. Por último, eu preciso ter conhecimento das patologias, do comportamento radiográfico das patologias. Lesão cística é radiolúcida. Perfeito. Reabsorção radicular externa. Eu sei que ela tem que ir pegando o ápice de baixo para cima. Então, eu tenho que ir, ao longo do tempo, a gente vai acrescentando conhecimento sobre conhecimento, conhecimento sobre conhecimento para conseguir, né, chegar o mais perto possível das nossas possibilidades. Então, eu tenho que ter uma radiografia boa. O que significa uma radiografia boa? Eu tenho que ter cuidado na técnica radiográfica. Eu tenho que ter cuidado com os fatores de exposição. Eu não posso torrar o paciente nem deixar a imagem super clara, porque não vai resolver nada. E eu tenho que cuidar principalmente no processamento radiográfico, que é a parte que a gente mais peca. Professor, por que a gente peca no processamento? Porque quando a gente está fazendo algum procedimento no paciente, no próprio paciente, bem ou mal, a gente está se sentindo avaliado sob pressão. Então você está indo com todo o cuidado do mundo. O processamento você faz longe do paciente. E o processamento é a hora que você relaxa. Ou você está com pressa e você vai lá, ou você coloca, começa a pensar na vida, esquece do mundo e aí vai. Né? Então a gente tem que tomar cuidados para eu ter radiografias boas, de qualidade, com o máximo de detalhe, o mínimo de distorção e o grau médio de contraste e densidade. Qualidade radiográfica se limita a isso, são 3 M's.
máximo detalhe, 1M é máximo detalhe, 1M é mínimo distorção e 1M é médio contraste e densidade, nem lá e nem cá. Então veja, essa imagem estão percebendo que ela está distorcida, ela está um pouquinho tremida, né? Veja a diferença da imagem do lado direito, ó. Uma imagem com o máximo de detalhes possíveis, uma radiografia de incisivos centrais. Eu vejo sombra do nariz, eu vejo trabécula óssea, a imagem está linda. E nada de distorção, ok? Contraste é a mesma coisa. Eu não posso ter a imagem aqui que eu só vejo radiopaco e radiolúcido, ou eu vejo um monte de tom de cinza no meio, ok? Eu não consigo nem saber mais o que é radiopaco e o que é radiolúcido, nem cá, nem cá. A densidade é imagens claras ou imagens escuras, ó. Nem claras e nem escuras. Nenhuma dessas aqui tá boa. Então eu tenho que ter o contraste num grau médio, densidade num grau médio. Como que eu consigo isso? Simples, ok? Respeitem os tempos de exposição. Protocolos existem para ser seguidos. Então vocês têm os aparelhos periapicais, aí na Twitch está tudo calibrado. Aparelho tal é tanto para fazer molar, é tanto para fazer pré, tá? Para o tipo de filme que a gente usa aí. E o tempo de processamento é o método inspecional, lembram? Vai lá na caixinha, coloca no revelador, espera 1 minuto, vai tirando de tempos em tempos. Viu o ápice do andamento. Se eu fizer as duas coisas dentro do protocolo, vocês vão ter imagens de qualidade para um bom diagnóstico. Ok? E aí eu tenho alguns princípios fundamentais para eu interpretar as imagens radiográficas. Esses princípios eu vou fazer algumas analogias, tá? Então vejam só, os 4 principais. Perdão. A região que eu vou interpretar tem que aparecer totalmente na radiografia, ok? E na incidência que a melhor reproduza. A gente olhar essa imagem da esquerda, ok? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Mas vocês vão ver assim, teoricamente, aqui como a gente não está junto para discutir, eu vou buscando nas aulas anteriores que eu já dei essas mesmas imagens e vou jogando as respostas que as pessoas foram me dando, ok? Eu sempre coloco essa imagem e pergunto assim, o que é isso? O que vocês estão vendo? Ah, eu estou vendo uma árvore. Perfeito, tem uma árvore aí. Ah, eu estou vendo o fio de luz. Ok, pode ser que tenha fio de luz aqui. Ok? Ah, eu tô vendo um arbusto lá embaixo. Pode ser. Ok. Mas alguma coisa tem que chamar atenção aí. Ok? E essa alguma coisa, é como eu até brinco, quando a gente vê numa radiografia, essa alguma coisa é aquela que a gente bate o olho e diz assim, opa, eu posso até não saber o que você é, mas eu sei que você não é desse lugar. Então, se você não é daí, provavelmente é uma patologia ou alguma coisa. Não é isso? Então, algumas pessoas já me disseram assim, ah, não, deve ter um ninho aqui no meio. Ok. Aí eu pergunto, o que está destoando do quadro aqui realmente é isso aqui no meio. Tudo bem? Agora vamos olhar o princípio. A região que eu quero interpretar isso aqui. Eu quero saber o que é isso aqui. Ela está aparecendo inteira na radiografia? Tá. Mas ela está aparecendo aqui nessa imagem do jeito que eu melhor estou enxergando? Não tá, né? Tá tudo sobreposto. Veja. Agora, ó. Tananá. Ok? Isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Simplesmente foram 2 fotos tiradas da mesma coisa, porém em ângulos diferentes. Aqui foi tirado na frente de uma árvore. Complicou tudo. Aqui foi tirado sozinho. Então eu tô vendo a imagem inteira numa incidência que eu consigo identificar. E o que é isso? Quem vos fala aqui, no caso eu, descendo tirolesa. Tudo bem? Aqui eu não poderia afirmar nada, fica confuso. Aqui eu já consigo. Vamos trazer isso para radiologia? Vamos trazer isso para odontologia? Olha só. Da mesma maneira eu vou dizer assim, que radiografia é essa daqui? Molar inferior do lado esquerdo. Tudo bem? Tudo bem. Serve para analisar quem? Molar inferior do lado esquerdo. Estou vendo aqui, temos uma pequena cratera, né? E tudo mais.
Mas tem alguma coisa que me chame um pouquinho de atenção? Quem prestar um pouquinho mais de atenção vai perceber que tem algo aqui, ó. Ok? Eu estou na melhor incidência para avaliar esta região aqui? De jeito nenhum. Ok? Aqui eu estou na incidência para avaliar a região de molares. Agora eu vou pegar e vou fazer a radiografia para eu avaliar isso aqui. Eu estou na incidência correta, no ângulo que eu melhor reproduza esta região toda aqui, ó. E voilá, né? Uma raiz residual e uma esculhambose aí. Que vejam que aqui dá para entender. Então, por isso, nunca vou pegar uma radiografia de pré-molar e analisar molar, e muito menos uma radiografia de molar e analisar pré. Por isso que a gente tem as regiões radiografadas. Eu tenho os ângulos específicos para cada uma delas. Tudo bem? Segundo exemplo aqui, ó. Molar superior direito. Tem alguma coisa diferente? Não sei. Aqui está faltando um dente, aqui está um pouquinho esquisito. Vou pegar uma outra imagem. Essa radiografia seria incisivo lateral e canino. O mesmo paciente, tá? Pré e pré. Vejam. A baita de uma lesão. Mas aí aqui. Nem aqui e nem aqui eu estou na incidência que melhor reproduza. Eu preciso ver isso aqui inteiro. Começo, meio e fim. Veja a diferença agora. Eu enxergo o rebordo aqui, ó, subindo, uma baita lesão endopério, que aqui eu não poderia afirmar nada, e aqui eu vejo um lado, mas não vejo o outro. Então eu tenho que enxergar tudo e de uma maneira. Eu tenho que enxergar a lesão inteira e na incidência que melhor reproduz. Tudo bem? Aqui nós temos lateral e canino superior direito com uma lesão. Ok? No meio poderia ter alguma coisa. Para eu avaliar esta alguma coisa, eu preciso fazer a radiografia naquele ângulo que melhor reproduza. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. A primeira foi essa da direita. Eu vi que tem uma lesão no canino, no lateral. Perfeito. Vi alguma coisa aqui. O que eu tenho que fazer? Radiografa essa região na melhor incidência. Tá, descobri que tem uma raiz residual aqui, com reabsorção, toda ferrada. Ok. Aí eu já olho que aqui, que dente é esse aqui, não é incisivo lateral? Opa, cadê a luz do conduto? Então vamos fazer uma radiografia que me mostre bonito. Então percebam que aqui eu vejo incisivo lateral na sua integridade e sem luz de conduto de terço cervical até apical. Aqui eu não estou na melhor incidência. Tudo bem? Vejam que aqui a imagem fica muito mais definida. Tudo bem? Princípio número 2. A radiografia tem que abranger não só os limites da região suspeita, mas mostrar o tecido normal circundante. Então aqui a gente olha para essa imagem, né? Vale a máxima. Aquilo que o teu olho já viu, já conhece, vai ser fácil identificar, né? Ah, tô vendo fogo. Beleza, é fogo, é explosão, é fogueira, é qualquer coisa. Tudo bem? Aí, o que diz aqui, ó? Abranger não só o limite da região. O limite da região era de explosão. Eu tenho que mostrar uma parte a mais para ver o tecido normal que circunda. Tudo bem? Se alguém já viu, com certeza vai lembrar agora. Agora vejam. Olha lá. Estou vendo o tecido normal que circunda e a região acometida. E aí eu já posso dizer quem fez, quando fez, por que fez e N outras respostas. Ok? Trazendo isso para a radiologia, mesma coisa. Vejam só. Periapical do incisivo. Tá? Incisivos centrais. Vocês estão vendo o septo nasal aqui, espinha nasal anterior. Uma baita imagem radiolúcida. Estou vendo inteira? Não. Ah, professor, mas não vai caber no filme. Não tem problema. Vocês podem lançar mão de radiografias maiores, do tipo uma oclusal ou uma panorâmica. Isso aqui, ó, eu vou voltar. Ok? Vejam. Uma lesão que vem aqui, vem pegando aqui incisivo lateral e vai embora. Não dá para saber. Olha só.
incisivo central, o outro incisivo central, ó a lesão vindo aqui, ela sobe aqui, dá a volta para cá e vem aqui. Vejam, é uma lesão grande, ok? Radiolúcida, com toda a característica de ser uma lesão cística. E realmente é um cisto periapical. Nossa, desse tamanho? Desse tamanho, ok? O paciente não teve dor, não procurou atendimento, enfim, ele foi crescendo, 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 crescendo. Tem tratamento? Com certeza. Só que para poder afirmar que isso aqui é uma lesão cística, eu tenho que analisar o contorno inteiro da lesão. Só consigo aqui, ó. Aqui eu tenho certeza que é uma lesão cística. Ok? Então, pelas características da imagem que nós vamos descobrindo. Então, aqui mais um exemplo, né? Incisivo lateral e canino, eu vejo que tem uma lesão no ápice do lateral. Beleza. É pequena? É grande? É delimitada por halo? Será que é cisto? Será que é uma coisa maior? Eu vou fazer uma radiografia que eu visualizo inteira, ó lá. Redondinha, bonitinha, bem com cara de uma lesão de um cisto radicular normal, ok? Terceiro princípio, e talvez um dos mais importantes no meu ponto de vista, diz o seguinte: para eu interpretar uma radiografia, eu preciso conhecer as estruturas anatômicas e algumas variações, bem como o aspecto radiográfico das entidades patológicas. Aqui eu estou dizendo que eu venho falando desde o começo dessa conversa. Eu só consigo identificar radiograficamente, o meu olho vai identificar aquilo que o meu cérebro conhece. Se eu conheço a anatomia, eu identifico a estrutura anatômica. Se eu conheço o comportamento das entidades patológicas, eu identifico patologia. Tudo bem? Então aqui a gente coloca, né, as nossas analogias, olha só. Quem já foi nesse lugar vai bater o olho aqui e vai dizer: opa, eu sei o que é isso. Quem nunca foi não vai fazer a menor ideia. O que é isso? Um poste? Pode ser um poste. Pode ser uma torre de caixa d'água. Pode ser qualquer coisa. Ok? A partir do momento que eu sei, que eu conheço o que é, né? Então vamos dizer assim, eu radiografei uma estrutura que eu conheço, eu sei como ela vai se apresentar na imagem. Então, para quem já foi, vai ser muito fácil identificar que isso aqui nada mais é do que a Big Tower lá no Beto Carreiro. Então, quem conhece, identifica. Quem não conhece, vai ficar aqui, é um pote, é uma torre, é qualquer coisa. Tudo bem? Eu acho que isso aqui representa bem. Eu só posso afirmar que isso aqui é Big Tower se eu tiver certeza que isso aqui é Big Tower. O meu olho vai ter que ter alguma identificação visual que não me confunda com outra coisa. Tudo bem? Então, só para a gente recapitular aqui dois princípios, eu vou ter algumas sobreposições de estruturas, independente, panorâmica, periapical, que vão me formar imagens radiolúcidas, ok? Seio maxilar, forame mentoniano e fossa incisiva. Por quê? Essas três estruturas são estruturas onde eu tenho menos osso para contribuir para formar a imagem. Então, onde eu tenho menos osso para contribuir na formação da imagem, a imagem vai tender a ficar mais radiolúcida, né? Então, aqui, ó, isso aqui é um seio maxilar, tudo bem? Molar, filme. O feixe de radiação vai passar aqui, ó. Um feixe vai passar aqui em cima, vai passar no periápice, ó, cortical do dente, não chegou no espaço periodontal, veja a linha de cima. Atravessou o seio maxilar. Essa região aqui, ó, vai ser bem radiopaca, porque eu tenho o osso daqui até aqui e depois esse pedaço para formar essa imagem. Aqui embaixo, ó, onde eu vou ter a sobreposição dente e seio, o feixe vai passar aqui, vai cair no espaço periodontal, então eu tenho o osso daqui até aqui, depois eu tenho um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Vocês concordam que esse feixe de radiação atravessou menos osso que o de cima? Então eu vou ter o espaço radiopaco, uma linha radiolúcida, o espaço radiolúcido, ok? O que eu quero dizer com isso? Veja, contorno de lâmina dura, esqueça essa lesão. Eu estou falando do canino aqui que está sobreposto com o seio. Veja, espaço do ligamento periodontal e lâmina dura. Quando eu chego no seio maxilar, ok? A lâmina dura vai tender a desaparecer e o espaço do ligamento periodontal vai tender a ser um pouquinho maior. O que eu preciso analisar aqui? Eu tenho certeza que eu estou sobreposto com o seio maxilar. Então, vejam que da cortical do seio para cima,
eu tenho que sempre ter uma linha uniforme ao contorno da raiz. Tudo bem? Isso é importante para diferenciar de lesão. Isso aqui é lesão, porque sempre que eu perco lâmina dura e espaço periodontal, eu estou frente a uma lesão, ok? Se eu tiver dúvida ainda se eu estou com uma sobreposição de uma estrutura anatômica, eu posso usar 3 princípios. O primeiro, eu vou ver a integridade da lâmina dura e do espaço periodontal. Ele pode estar um pouquinho diferente lá no seio, mas ele vai estar contínuo e paralelo ao contorno da raiz. Se for lesão, isso não vai acontecer. Posso fazer a segunda coisa, vario a angulação. Faço uma incidência aqui, faço uma segunda incidência, mais mesial, mais distal. Por quê? Lembra disso? Eu sempre falei assim, ó, vou até pegar aqui, ó. Estamos aqui, ó, dente, lesão. Tudo bem? A imagem vocês estão vendo uma na frente da outra. Se eu vario a angulação, elas se separam. Ó, vocês estão vendo de frente e agora você viu de lado. Se era lesão, você pode olhar de lado, de baixo, de cima, do que for, aonde a lesão, onde o dente for, a lesão vai atrás. E a última é um teste de vitalidade pulpar. Ok? Normalmente, só da gente avaliar lâmina dura e espaço periodontal, a gente consegue um bom resultado. Ok? Então vejam só. Aqui só para exemplificar uma variação de angulação. Então aqui é uma radiografia, tá? Que não está nem para incisivo central, nem para incisivo lateral, mas ela está de propósito aqui para a gente poder analisar. Veja, na face mesial aqui, ó, da raiz do 21, eu estou vendo uma área radiolúcida. Aqui. Ok? Poderia ser alguma lesão radiolúcida que vai para a periferia do dente. Ok? Um cisto radicular lateral, por exemplo. Tá? Quando eu faço a variação da angulação, vejo que agora eu vou ver o incisivo central de frente. Aquilo ali, ó, nada mais é do que a fossa incisiva. Tudo bem? Se eu tivesse dúvida, olha só, o espaço periodontal está aqui. Eu dou a volta, ele continua íntegro aqui, ó. Então isso aqui, não pode ser patologia. Eu estou vendo o espaço periodontal na sua integridade aqui, ó. E na dúvida eu poderia ainda fazer um teste de vitalidade. Eu tenho ainda sobreposição de estrutura radiopaca, ou seja, quando o feixe de radiação vai passar por estruturas mais densas do tipo osso zigomático e linha miloioídea, e a imagem vai ficar mais radiopaca ainda, vai me dificultar a interpretação. Tem como consertar? Tem, a gente tem técnica específica para tirar a sobreposição do zigomático, né? Enfim, eu tenho que lembrar o quê? Que as estruturas radiopacas que estiverem na frente do feixe de incidência, ela vai me projetar uma imagem radiopaca, a radiolúcida. Isso não pode me interferir na interpretação do exame, tudo bem? Último princípio, tá? Ao iniciar um tratamento odontológico, existe a necessidade de um levantamento completo dos arcos dentais e áreas edêntulas. Então veja só que bacana, tá? Eu sei, isso aqui é uma situação hipotética, mas pode acontecer, principalmente se não fosse um molar aqui, fosse um canino, tá? Esse paciente aqui, ó, tem 3 dentes e uma raiz, né? Como é que fala? É um para cair, um para doer e um para abrir alguma coisa aí, né? Enfim, o paciente foi no consultório de vocês, sorriu e você diz assim, vamos extrair tudo e fazer uma prótese total. Beleza, não fez radiografia. Fez as próteses, tudo bonito, beleza, beleza. O que acontece quando o paciente começa a usar a prótese? O rebordo alveolar começa a reabsorver, continua o processo de reabsorção. Eu sei que a prótese não vai até aqui, como eu falei, é uma situação hipotética, tá? Mas digamos que fosse aqui, ó. Reabsorveu, opa, o paciente começou a sentir o dente. Você vai acabar de ser o melhor dentista do mundo, porque você fez nascer dente na boca do paciente. Só que o que vai acontecer, hipoteticamente, a prótese vai começar a não adaptar. E aí quem vai ter que fazer outra prótese para o paciente? Quem não pediu uma radiografia para ver se o paciente tinha ou um dente, ou pior ainda, um processo patológico aqui, uma lesão cística, sei lá, qualquer outra coisa. Ok? E aí você não diagnosticou. E eu volto na tecla. A função principal de um cirurgião dentista é diagnóstico. É com base numa hipótese de diagnóstico
que eu vou levantar uma possibilidade de tratamento para o paciente. Ok? Tudo bem? Como, por exemplo, aqui, ó. Essa imagem aqui é bem típica, né? Tá? O paciente foi para uma clínica, fez essa radiografia porque ia fazer ortodontia. Então fez essa panorâmica, fez tele, fez foto, fez moldagem. Ok? Beleza. Sem dor, sem nada. Vocês não percebem desse lado aqui, ó? Uma alteração? Se o paciente não tivesse feito a radiografia, nunca iríamos saber dessa lesão. Ok? Totalmente assintomática. O que foi feito? Teste de vitalidade. Todos os dentes responderam. Então não era uma lesão odontogênica. Ok? Isso foi marcado lá com a estômato, né? Foi a professora Cíntia até que fez a cirurgia. Ela falou, bom, vamos fazer exploratório e vamos mandar fazer biópsia para ver o que é. É isso? Abriu pela vestibular, caiu aqui dentro. Tecido ósseo seco. Já fechou o diagnóstico, não precisou nem ir para isso patológico. Por quê? Cisto ósseo simples, cisto ósseo traumático. O que acontece? O paciente teve algum trauma aqui ou alguma coisa em algum momento na vida dele, os osteoblastos e osteoclastos que tem que estar sempre em equilíbrio, perderam o equilíbrio. As células osteoblásticas pararam de produzir osso e as osteoclásticas continuaram fazendo seu trabalho. E aí começa essa lesão. Essa lesão é de longa data. Isso não fica assim em 1 mês, em 2 meses. O paciente não sente absolutamente nada. Tratamento, essa aqui é característica clássica. Abriu tecido seco, porque se fosse um cisto, não tinha que ter cápsula cística com líquido citrínico, não tinha nada. Cureta, deixa o coágulo lá dentro, fecha, isso vai cicatrizar em 3, 4, 5, 6 meses. Tudo bem? Então vejam, o paciente vem, não é porque ele vai falar assim, mas eu quero fazer só um clareamento, uma profilaxia, que você não vai se preocupar em fazer uma radiografia e ver se esse paciente tem mais alguma coisa que nem ele imaginaria que ele teria, como foi esse caso aqui. Tudo bem? Então, ótimo. Para a gente dar andamento, tá? A gente já viu o quê? Eu preciso saber o que eu radiografei, como eu radiografei, preciso ter uma radiografia de qualidade e quando eu for lançar as hipóteses de diagnóstico, tenho que atender os meus 4 princípios, tudo bem? E aí agora daqui para frente, ok? É regra, tá? Daqui para frente a gente vai ter algumas condições para me auxiliar nas possibilidades de diagnóstico. Então eu tenho meios auxiliares para interpretar a radiografia. Radiografia não olho no lustroscópio e nem no janeloscópio, eu tenho que olhar no negatoscópio. Lupas e máscaras, não sei se vocês conhecem ou não, mas se não conhecem é muito simples. Pegue uma cartolina preta do tamanho do negatoscópio e façam um buraquinho nela do tamanho de uma péria apical. Vocês vão perceber que o que acontece para visualizar uma péria apical na janelinha dessa cartolina, que é a máscara, a imagem vai ficar muito mais nítida para você, porque você não tem toda a luz da periferia passando para o teu olho. Você pode usar lupa, que vai te ajudar. Se for programas digitais, os softwares vão fazer isso para você, vai ampliar, vai diminuir, enfim. E o ambiente assim, quanto mais penumbra, melhor para o teu olho visualizar as imagens radiográficas. Tudo bem? E aí nós temos que ter uma rotina. Esta rotina, nós já falamos lá naquela primeira aula. O que é uma rotina? É eu seguir sempre um padrão. Se eu sigo sempre um padrão, eu não vou deixar passar nada batido. Qual é a ideia? Primeiro eu tenho que localizar a região radiografada. Ok? Por quê? Porque, por exemplo, aqui é uma radiografia de incisivo lateral e canino. Eu vou analisar quem aqui? Incisivo lateral e canino. Não serve para ver premolar e não serve para ver incisivo central. Tudo bem? Então eu localizo aonde eu estou. Aqui, esse exemplo é incisivo lateral e canino superior do lado esquerdo. Ok? Faço a análise das estruturas dentárias de coroa a ápice e depois das estruturas ósseas. Então, dentes como um todo. Eu vou ver quem está presente, quem está ausente, se o dente está girovertido, se tem alguma anomalia,
Qualquer anomalia a gente vai ver nesse momento, ok? Por exemplo, aqui tem uma anomalia de posição, ó. O premolar está giro-vertido, né? Então eu já vi assim, esta radiografia. Premolar inferior esquerdo, ok? Está faltando o molar, mas a radiografia não é do molar. E esse pré está giro-vertido. Então eu vou analisar o dente como um todo. O que está acontecendo com o dente inteiro, né? Olha só, molar superior direito, vocês devem estar visualizando aqui, ó. O terceiro molar é o terceiro molar. Tá normal? Não. É uma anomalia de tamanho. Terceiro molar, microdente. Tudo bem? Olhei o dente como um todo. Tem ausência, tem presença, posição, girovertido, impactado, né? O que quer que seja, a gente vai avaliar só a coroa. Certo? Então, coroa, a gente vai analisar as restaurações, vai ver se o paciente tem imagem de lesão de cárie, se tem imagem radiolúcida embaixo de restauração, o que quer que seja. Tudo bem? Então, eu vou analisar a coroa inteira. Dentes anteriores, igualzinho dos posteriores. Eu vou ver a integridade do esmalte, ó. Integridade do esmalte, coroa, tá tudo bem. Beleza, ok? Terminei de ver coroa, eu devo ir para a raiz. Então, a raiz, a gente vai ver conduto radicular, a gente vai ver possíveis alterações apicais. Vocês vão perceber que aquelas que a gente mais conhece são as que vão gritar nos olhos de vocês aqui, ó. Tenho certeza absoluta que todo mundo está enxergando a absorção radicular externa aqui, ó. Não é a radiografia do lateral, mas eu já estou vendo que tem. Tem no central e nesse central. Tudo bem? Muito bem. Agora aqui, ó. O que está acontecendo nessa radiografia incisivo lateral e canino? Estou vendo esmalte, está tudo bem, está tudo ok. Vou ver raiz. Raiz do lateral está um pouquinho dilacerada, tem uma leve curvatura. E aqui? No canino, estou vendo um nódulo pulpar, uma calcificação, né? É idiopática, mas eu preciso saber que ela existe, porque se eu precisar fazer o canal, eu vou ter tem que mudar um pouquinho meu planejamento. Tudo bem? Bora lá. Por que eu tenho que fazer a minha rotina? Porque se eu não fizer a minha rotina de interpretação, eu vou olhar direto para aquilo que mais me chama a atenção. Incisivo lateral e canino superior do lado esquerdo. Certo? Se eu olhar direto, a gente vai ver assim, nossa, sobrou um lentulo aqui dentro. Perfeito. Mas e o resto? Para não deixar passar nada batido, vamos na ordem. Coroa. Esmalte, tá ok. Esse aqui tem uma restauração no lateral que tem um excesso aqui na mesial. Opa, já é um procedimento que eu tenho que arrumar, né? Aqui fizeram uma endo que foi obturada com lentulo. Muito bem. E o canino? O que está acontecendo com o canino? Cadê o conduto radicular? Cadê câmara pulpar? Cadê tudo? Então isso aí aconteceu o quê? Mineralização da dentina. Significa o quê? Está formando dentina reacional. A dentina lá dentro do dente está formando dentina para fechar o conduto. É um mecanismo de defesa frente a algum processo tipo, sei lá, profilaxia sem irrigação suficiente, trauma oclusal, contato prematuro, qualquer coisa. Tudo bem? Uma bolada, uma pancada, trauma em geral. Então eu tenho que conseguir perceber isso nessas imagens. Certo? Olha que bacana. A radiografia de pré-molar inferior do lado esquerdo. Tá? Agora a gente está na parte de raiz. Vamos ver a raiz. Olha, um conduto no segundo pré. Bonito. Veja o primeiro pré. Ó. Um conduto. Chega aqui embaixo, bifurca. Um canal para mesial e um canal para distal. Ok? E aí você sem radiografia diz assim, não, eu cobro R$100 para fazer endo de um pré-molar. Só que R$100 é um pré-molar desse, não um desse. Tudo bem? Esta imagem aqui, ó, o molar inferior do lado direito, tá? Essa daqui já está um pouquinho, mas vocês vão visualizar também. Quantas raízes eu tenho que ter no molar inferior? Por vias normais, não são duas? Uma mesial e uma distal. Então tá aqui, ó. O segundo molar a distal, a mesial. Agora veja o primeiro, a distal, a mesial. E, opa, olha só, vou desenhar aqui, ó. Distal, sobe aqui,
vem aqui para a furca, vem fazer a mesial, tudo bem? Olha no meio das duas, vocês estão percebendo aqui, ó. Tem uma raiz supranumerária, ok? São diagnósticos que eu só vou enxergar radiograficamente. Ah, mas não vai mudar nada. Se o paciente não estiver fazendo, eu não tiver que extrair esse dente, realmente não vai mudar nada. Mas se eu precisar fazer alguma intervenção, muda tudo, né? Ok? Terminando de ver dente, nós vamos ver estruturas ósseas. O que é estrutura óssea? É eu ver a integridade da cortical alveolar, que é, eu venho aqui, ó, crista óssea aqui, ó, rebordo alveolar tem que ser radiopaco, desce, a lâmina dura dá volta no dente e sobe. E uma linha radiolúcida entre a cortical alveolar e o dente é o espaço periodontal. Isso tudo tem que estar paralelo, ok? Isso não pode estar diferente. Então, olha só. Volta, lâmina dura, espaço periodontal, lâmina dura, espaço periodontal. Por quê? Porque lâmina dura, espaço periodontal é o que vai determinar muitas vezes as possibilidades de diagnóstico. Se vocês estiverem vendo dentes descidos, tá? Lâmina dura, espaço periodontal se comporta exatamente igual ao permanente. Olha aqui, ó. Molar descido. Ó. Desceu, desceu, lâmina dura, espaço periodontal. Lâmina dura. Lembrem que eu vou ter a presença do permanente sobreposto muitas vezes ao ápice do descido e as reabsorções radiculares nos descidos são fisiológicas, ok? Tudo bem? Aqui vocês estão vendo, aproveitando, ó, uma lesãozinha de cárie aqui, ó, nas faces proximais, certo? Dentes em desenvolvimento significa o quê? O dente sempre ele vai formando de coroa, vai erupcionando e vai formando a raiz. A última coisa que vai acontecer é o ápice fechar, né? O ápice vai fazer isso aqui. Enquanto o ápice estiver aberto, ainda não ocorreu a rizogênese completa. Então, rizogênese incompleta significa a presença de papila dentária. O que é uma papila dentária na radiografia? É uma área radiolúcida circunscrita lá no periápice. Então, vejam só. Tá a informação aqui, ó, estão vendo? Esta área radiolúcida aqui e aqui. Agora vejam, quando o dente já está quase terminando de formar, ó, é uma área radiolúcida aqui e aqui. Eu não posso confundir com lesão, ok? Por duas razões. O dente está em formação. Então, vocês vão ver que o periápice está divergente. Então, ele ainda está formando. Então, eu espero que, quando eu tenha essa divergência, a papila dentária aqui exista, tá? E aí a gente vai analisar assim, ó, a lâmina dura vai dar a volta em toda a papila dentária. O espaço do ligamento periodontal aqui não aparece. Vai estar evidente só depois da formação. Tudo bem? Ó? A lâmina dura, sim, ela vem, dá a volta, ó, ele faz o redondinho perfeito aqui, desenhando todo esse espaço que é papila dentária. Então, isso não é lesão. A gente vai saber que isso aí acontece com pacientes mais jovens. Ok? Então, das estruturas adjacentes, a gente vai direto lá ver periápice. Então, eu vou ter que analisar assim, radiografia. A imagem é delimitada? É circunscrita? É radiopaca? É radiolúcida? É só um espessamento? Então, a minha rotina é essa. Dentes como um todo, todas as alterações, anomalias, alterações, tudo que é coroa, tudo que é raiz, eu vou para os tecidos adjacentes. Tecido ósseo do dente como um todo e principalmente região periapical. Se eu tiver alterações periapicais, provavelmente eu preciso ter alguma intervenção odontológica aí, né? Do tipo, ó, perdas ósseas severas, lesão endopério, lesão de furca, ok? Mas isso aqui não vai me impedir de eu fazer o diagnóstico do resto, né? Do tipo, ó, aqui tem cálculo, aqui tem um sobrecontorno de restauração. Eu tenho que seguir aquela rotina toda, ok? E agora daqui, pessoal, para frente, eu vou fazer um plágio com a professora Alessandra, né? Glitter e neon, porque isso aqui são os princípios que vão me auxiliar nas possibilidades de diagnóstico, ok? Isso aqui é a parte mais importante e isso aqui eu preciso que vocês saibam. Não vou nem falar que isso vai ser cobrado em avaliação, que isso vai ser cobrado em prova, mas obviamente que vai, né? Mas vocês têm que entender
a situação. Então vejam só. Fiz a interpretação da radiografia, peguei a panorâmica, perepicais, enfim, e daí eu descobri lá que tem uma lesão, assim, assim, assado. Para eu pegar e tentar identificar que patologia eu estou visualizando, o que eu estou vendo, o que eu tenho que fazer? Eu vou, primeiro, idade do paciente. Fundamental. Ok? Por quê? Porque eu tenho lesões, ela tem uma preferência por adolescente. Se é uma pessoa de 80 anos, a probabilidade de ser aquela lesão que gosta de adolescente é muito remota. Ok? Aí, o paciente tem 80 anos e é uma lesão que gosta de pessoas mais velhas. Opa, beleza. Raça é a mesma coisa. Tem lesões que vão, por exemplo, uma displasia sementosa periapical. Gosta pra caramba de mulheres negras acima de 40 anos. Ah, acontece em brancas de 20? Acontece, mas a probabilidade maior é em mulheres negras acima de 40 anos. Não é? E o gênero do paciente. Por quê? Porque também tem lesões que vão preferir masculinos e lesões que vão preferir feminino. Tudo bem? Então, sempre se espere uma radiografia. Idade, raça e gênero do paciente. Essas 3 informações, com as características radiográficas que nós vamos ver daqui para frente, vai facilitar um bocado a gente abrir um livro de diagnóstico e ir procurando algumas alterações. Tudo bem? Então, idade, raça, gênero. Número 1. Número 2, localizar a lesão. Não é? Brincando, né? Encontre X, ele está aqui. Não. Localizar a lesão é assim. A lesão que está envolvendo a região periapical dos dentes tal. Porque essa descrição vai estar lá nos livros com as hipóteses de diagnóstico. A lesão gosta de região posterior de mandíbula, né? Mas não envolve o ângulo da mandíbula. Então eu tenho que conseguir perceber que na minha radiografia eu estou nessa região, em outra região, para fazer essa associação. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó. Uma imagem radiolúcida que está na região posterior de mandíbula, mas ela envolve o ramo ascendente e a borda anterior do ramo. Então eu vou por aqui, eu já vou pensar, eu vou procurar num livro, imagem radiolúcida, beleza. As possibilidades a gente vai encontrar N lá. Lesão cística, lesão, enfim. E a gente vai fechando o cerco assim, olha, região posterior de mandíbula e de ramo, o que pode ser? Ah, ceratocisto, cisto dentígeno, não, dentígeno aqui não pode porque o dente não está retido. Então, ceratocisto, pode ser um ameloblastoma, pode ser outras coisas, tudo bem? Então, localizar a lesão é saber onde ela começa e onde ela termina. Aonde ela está acometendo o meu paciente. Tamanho e duração da lesão. Ok? Por quê? Vejam só. Eu tenho 2 comportamentos radiográficos. Essa aqui eu quero que fique bem claro. As lesões que têm crescimento lento e lesões que têm crescimento rápido. Ok? Ah, mas e como é que eu vou saber se isso foi rápido ou foi lento no paciente se eu não tinha imagem anterior ou não tinha nada? O próprio paciente vai te dizer. Vai dizer assim, olha, isso aqui eu comecei a sentir isso tem 1 mês. Ou ele vai dizer assim, não, isso aqui eu tô há 30 anos e não me incomoda. Ok? Então, o tamanho e a duração da lesão, elas vão me dar grandes possibilidades. Vejam, tudo que cresce devagar. Ou eu estou frente a uma lesão cística, ou eu estou frente a um tumor benigno. Ok? Por quê? Porque tudo que cresce devagar dá tempo do organismo mandar soldadinho de defesa lá, células que vão remodelando o tecido ósseo. Então vejam, a lesão vai crescendo, vamos supor que está crescendo para vestibular aqui. A lesão vai crescendo, só que o osso aqui ó, vai expandir, vai ser remodelado, mas não rompe, eu não tenho destruição óssea aqui. Por quê? Porque deu tempo das células de defesa irem lá construir o osso e remodelar esse tecido ósseo. Tudo bem? Então, crescimento lento, eu tenho 2 possibilidades. Ou é cisto, ou é tumor benigno. As lesões que crescem rápido são os tumores malignos ou enfermidades inflamatórias. Ok?
que vai acontecer? O processo é tão rápido, ele é tão agressivo, que ele vai, nesse mesmo exemplo, ó, ele vai vir, não dá tempo de vir célula aqui remodelar a vestibular. O que vai acontecer? Rompe a cortical, ok? Então, esse aspecto de destruição cortical está associado a imagens de tumores malignos e enfermidades inflamatórias, processos inflamatórios bem exacerbados. Certo? Vou olhar para a cara da lesão e vejam o que eu vou falar. Não é o tamanho, é o aspecto, a cara. Lesões com limites precisos, delimitados, eu estou frente à evolução lenta. Por quê? Porque dá tempo do organismo vir aqui tentar se defender, então ele fica super delimitado. Bordo difuso, limite que eu não sei onde começa e não sei onde termina, eu estou frente a uma evolução rápida. Então, de novo, evolução lenta, limite preciso, lesão cística, tumor benigno, ok? Bordo difuso, tumor maligno, processo inflamatório. Então, vejo que pela localização, pela característica da lesão, eu consigo pegar um livro e lá pesquisar as hipóteses de diagnóstico, é mais fácil eu ir casando as informações, ok? Situação dos dentes adjacentes à lesão. Vejam, dentes que migram de lugar, ou seja, o dente sai daqui, vai fazendo uma divergência, vai abrindo, o que acontece? Deu tempo do organismo movimentar esse dente. A lesão, por exemplo, aqui, a lesão vai crescendo no meio desses dois dentes, os dentes estavam em posição vertical, a lesão vai crescendo, o dente vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. Esse processo aqui é lento, ok? Então, quando eu tenho migração dentária, dente que saiu da posição original, eu também, associado a uma lesão, eu estou frente a uma lesão de crescimento lento, cisto, tumor benigno. Tudo bem? Quando eu percebo reabsorção radicular em intimidade com a lesão, geralmente também crescimento lento. Deu tempo do dente reabsorver. E a reabsorção não acontece em uma semana, né? Vai reabsorvendo, 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 reabsorvendo. Também estou frente à lesão benigna, né? Crescimento lento. Ou lesão cística ou tumor benigno. Tudo bem? Agora, quando eu tenho mobilidade, ok? Está associado a um processo de crescimento rápido, ok? Mobilidade é super comum das enfermidades inflamatórias. E aí vamos... Qual é o processo inflamatório mais comum que está associado à mobilidade? Não é periodontite? Ok? Periodontite é toda uma inflamação do periodonto, dos tecidos adjacentes de suporte do dente. Ok? Esse tecido vai se inflamando, isso é muito rápido. Ok? O que acontece? O dente começa a ter mobilidade. Então vejam, a mobilidade está associada a um crescimento rápido. O que pode ser rápido? Processo inflamatório ou tumor maligno. A mobilidade é mais comum no processo inflamatório, principalmente os periodontais. Ok? Agora, quando eu vejo o aspecto, né? Não é só uma mobilidade só de um dente, aquele paciente periodontal. Eu vejo que os dentes estão todos flutuantes no meio de uma lesão. Ou seja, não deu tempo de célula de defesa nenhuma fazer nada aqui no meio. Também está associado a uma lesão de crescimento rápido, muito mais comum em tumores e lesões malignas. O aspecto de dentes flutuantes já vai me reter um tumor maligno. Então, vocês conseguiram compreender que pelo aspecto da lesão, não é o tamanho, é o aspecto, a cara dela. Pelo aspecto, limitado, não limitado, pela localização, eu consigo ir fechando o cerco para ir buscar as hipóteses de diagnóstico. É isso que a gente tem que ter em mente. Tudo bem? Aparecimento de lesões em outras regiões ósseas significa o quê? Alterações de ordem geral. Vão ser imagens normalmente mistas, assim, radiopacas e radiolúcidas, né? Mal delimitadas, mal definidas, remetendo a cadeia cortical inferior aqui, uma fratura patológica, né? Normalmente isso aqui está associado como
eu tenho lesões primárias malignas em outro lugar. Então, aqui as possibilidades de metástase, ok? Então, quando eu vejo imagens em mais de uma região óssea, o paciente tem algum histórico, e eu vejo isso numa maxila, numa mandíbula, eu já vou ter que pensar nas possibilidades de metástase. Então, aí entra o quê? Uma boa anamnese, uma boa conversa sobre a situação clínica do paciente atual e pregressa, ok? Situação dos tecidos moles que cobrem a lesão. Então, a gente vai ver todo o aspecto, né, do tecido mole adjacente. Então, veja, esse paciente aqui é muito interessante, ó, né, a cara do negócio é muito feio. Ele usa uma prótese total e ele tem aqui, ó, uma imagem radiopaca com ponto de calcificação no meio, mas ela está bem delimitada, bem definida, né? Então, ok, tivesse só radiografia, eu ia olhar e dizer assim, cara, tem que investigar isso e tudo bem. Esse paciente eu atendi, eu pedi para ele para fotografá-lo e tudo mais, e conversando com ele, vejo a situação do tecido mole que cobre a lesão, associado com o quadro clínico histórico do paciente, a gente consegue fechar algumas possibilidades, né? Então veja aqui, ó, todo o rebordo alveolar e aqui no lado esquerdo, esse pendurico. Era uma lesão que estava meio pedunculada. Significa o paciente dizer assim, não, eu ponho a língua, assim, é tipo um cogumelozinho, eu ponho a língua e fico brincando para lá e para cá. Eu perguntei para ele assim, há quanto tempo o senhor tem isso? Ele falou assim, olha, eu uso a mesma prótese, já vai fazer quase 20 anos. E isso aí tem, sei lá, uns 8, 10 anos que isso aí começou a aparecer. Ok? O que é isso daqui? Na verdade, a prótese dele provavelmente desadaptou e ela começou a fazer pressão na mucosa nessa região e desenvolveu isso daqui, ó, uma hiperplasia fibrosa inflamatória, né? O pontinho aqui no meio já provavelmente está calcificando de tanta pressão, né? Então, veja, a característica, a gente olhar assim a radiografia, ó, bem delimitar o tecido ósseo, né? Região bem delimitada, sem grandes alterações, sem lá. Então, eu vou em cima do clínico, em cima do radiográfico, para poder fechar um diagnóstico aqui, ok? Se preciso for para um bom diagnóstico, nós vamos utilizar outros recursos que vão me auxiliar. Mas aí tem dor? Faz teste de vitalidade pulpar, respondeu? Não respondeu? Dependendo do caso, vocês vão fazer uma aspiração da lesão para ver se vem conteúdo de líquido citrino, de lesão cística, se vem o que quer que venha. Tudo bem? Beleza? Então, em vista de tudo isso, o que acontece? Radiografias boas, eu entendendo os princípios, eu conseguindo enxergar a lesão inteira, eu conseguindo identificar o que é anatômico do que não é, eu vou pegar as características da lesão. Então, eu vou repetir de novo. Tudo que cresce devagar é lesão cística e tumor benigno. Tudo que cresce rápido é lesão, processo inflamatório, tumor maligno. Tudo bem? As coisas que crescem devagar, eu tenho bordos delimitados, eu tenho migração dentária, ok? As coisas que crescem rápido, eu tenho bordos difusos e eu tenho mobilidade ou dentes flutuantes, tudo bem? Então essas características vão me ajudar em algumas coisas. O que cresce rápido aumenta de tamanho, mas não rompe, minto. O que cresce devagar aumenta de tamanho, mas não rompe cortical. Rompeu cortical, crescimento rápido. Tudo bem? Então, com base nisso tudo aqui, eu tenho que tomar alguns cuidados para eu não interpretar as coisas de forma errada, né? Tá aqui, cada um leia, entenda e pontue como achar mais interessante. Então, gente, é isso, tá? Na terça-feira, no horário da integrada, às 19 horas, eu vou encontrar vocês ao vivo. Espero que vocês tenham assistido a aula, espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai tirar algumas dúvidas, vai conversar, vai fazer um bate-papo, penso que vai ser bastante produtivo, tá? Vou projetar algumas imagens, a gente pode discutir algumas coisas também e retomar os pontos mais importantes aqui. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado pela atenção e até lá!